que pareça estar caído, ainda assim há esperança. Ainda que o chamado tenha sido colocado de lado, ainda que as coisas tenham sido engavetadas, ainda que você não fale mais em línguas estranhas, ainda que você talvez não sinta no seu coração mais hoje o desejo, a fome, a sede da presença do Senhor, ainda há esperança. Ainda que a árvore esteja cortada, há esperança. E Jó, ele passou por toda essa circunstância. A Bíblia não declara quantos dias Jó viveu essa circunstância ruim que ele estava passando. Mas alguns estudiosos vão dizer que a situação, isso não tem respaldo exato bíblico, tá, irmãos? Alguns estudiosos vão dizer que o período de sofrimento de Jó foram 7 dias. Agora me diga, parece ser muito. Agora coloca todo esse mal que Jó viveu dentro de 7 dias e me conta a tamanha aflição e angústia que esse homem viveu. É como se enquanto um estava falando, o outro chegava com a notícia. Enquanto um estava falando, o outro chegava a notícia. Uma sequência de notícias ruins poderiam hoje abalar a nossa fé, mas não abalou a fé daquele homem. Ele permaneceu fiel ao Senhor, e é isso que o Senhor espera de nós. Que ainda que nós vivamos um tempo onde nós recebamos notícias ruins, onde o tempo ao nosso redor, as coisas à nossa volta pareçam não ser favoráveis, o Senhor espera que nós declaremos como Jó e olhemos para as circunstâncias, ainda que pareça ser de morte, nós esperamos acontecer a vida, porque Deus, Ele tem poder de estabelecer um tempo novo, mesmo diante de um cenário de derrota, mesmo diante de um cenário de sequidão. Ele faz, e Ele declara isso: eu faço brotar rios no deserto. Ele é poderoso para fazer, ainda que os nossos olhos não consigam enxergar, porque os olhos de Jó não enxergavam. Os olhos de Jó não conseguiam ver uma solução para a circunstância que Jó estava vivendo. Mas Jó, ele vai esperar por uma resposta do Senhor. Lá no capítulo 42, Jó vai fazer uma declaração. Versículo 1 vai dizer assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum de seus pensamentos pode ser impedido. Esse homem que vai fazer uma declaração dizendo: eu conhecia o Senhor, Deus, só de ouvir falar, mas depois desse mal que me sobreveio, hoje os meus olhos te veem. Eu não conheço mais o Senhor por causa do que os meus antepassados disseram, mas o dia da tribulação muitas das vezes vai servir para nós conhecermos ao Senhor mais de perto. E isso é uma decisão que somente eu e você podemos tomar. Diante dos dias maus, nós podemos escolher olhar para Jesus e culpá-lo por todo o mal que nós estamos vivendo, ou podemos nos aproximar mais e mais do Senhor, a fim de nos tornarmos mais íntimos dele, a fim de ouvirmos a voz dele com mais amplitude, a fim de ouvir os conselhos dele com mais clareza, a fim de estar mais perto dele, e ainda que nós não conseguimos o ouvir, porque algumas vezes o Senhor vai se silenciar, mas a presença dele será suficiente para nos manter firmes, para perseverar no dia mau, no dia de aflição. Diga assim: o meu Redentor vive, e por minha causa ele há de se levantar. Nós precisamos estar firmes no Senhor, porque ainda que as circunstâncias que vierem contra nós talvez nos levem a uma condição como Jó estava, procurando onde foi que eu errei, qual foi a porta que eu abri, qual foi a brecha que eu permiti para que isso sobreviesse sobre a minha casa, para que isso viesse sobre os meus dias. Talvez nós vamos por um início de tempo começar a questionar a circunstância que estamos vivendo, mas olha só, quando o Senhor ele começa a ter um diálogo com Jó, e ele vai perguntar para Jó onde é que Jó estava quando ele criou aquilo tudo, quando ele fez os céus e a terra. Ele vai dizer para Jó: Jó, você não sabe, Jó, que tenho eu poder em minhas mãos para fazer
fazer todas essas coisas, Jó. Querido, a condição que Jó estava era uma condição de alguém que conhecia Deus por